No momento da pregação da palavra de Deus, eu convido a todos a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, apenas como texto base da nossa reflexão de hoje à noite. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, título do nosso sermão: o homem perfeito. O homem perfeito. O objetivo desse sermão é mostrar a cada um de nós que nós não somos, em contraste com Cristo, e que a justiça ou a perfeição que Deus exige para que nós pudéssemos ser salvos não está em nós. Ela está em Cristo, o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Portanto, para que sejamos cobertos com essa justiça perfeita de Cristo, é necessário que nós creamos nele pela fé. E então, essa justiça perfeita, ela será imputada na nossa vida. Portanto, nesta noite, queremos falar sobre isto, o homem perfeito, e ver à luz das Escrituras a perfeição moral de Cristo como homem, a nossa semelhança. Provando e deixando claro de que ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, sem quebrar um único ponto. Irmãos, não bastava que o Filho de Deus se tornasse um homem. Era necessário que ele vivesse uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Se em algum momento ele tivesse sido considerado culpado por qualquer violação da lei em pensamento, comportamento, palavra ou ato, então ele, Cristo, estaria desqualificado para ser um sacrifício pelo pecado. Por essa razão, é correto dizer que sem a perfeita obediência de Cristo durante todo o curso da sua vida, todos os outros aspectos do seu ministério e vida não teria efeito nenhum. Somente um segundo Adão perfeitamente obediente poderia desfazer o que o primeiro Adão causou devido à sua falha moral. Somente um cordeiro imaculado e puro poderia dar sua vida pelos pecados do mundo. Somente o justo poderia dar-se pelos injustos para poder reconciliá-los com Deus. Somente um Salvador sem pecado poderia dar sua vida em resgate de muitos. Então, antes de olharmos para a vida perfeita de Cristo, vamos rapidamente dar uma olhada na encarnação de Cristo. O corpo de Cristo. Romanos 8,3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Irmãos, precisamos entender que na encarnação, o Filho de Deus não tomou sobre si um corpo igual ao da humanidade antes da queda. O corpo que Cristo veio não foi aquele corpo antes da queda, antes do pecado, não. Antes, ele tomou o corpo que, embora não contaminado pelo pecado, estava sujeito a todas as terríveis consequências da nossa raça caída. Como homem, ele estava sujeito às mesmas limitações, fragilidades, aflições e angústias da humanidade caída. Teria sido uma grande humilhação se ele tivesse tomado a natureza da humanidade antes da queda. Quando ela estava em toda a sua glória e força. No entanto, o texto nos diz, Romanos 8,3, que ele foi enviado
na semelhança de carne pecaminosa. Isto é, uma natureza verdadeiramente humana, sujeita a todas as paixões. Com todas as inclinações, ou limitações e fragilidades e aflições e angústia que nós, seres humanos, desfrutamos em nossa fragilidade. Então, em outras palavras, Cristo, homem, a encarnação dele é um corpo de fato como o nosso. Ele é um homem verdadeiro, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então é preciso destacar isso aqui primeiramente para a gente entender que ele sofreu aflições da alma. Ele foi tentado por Satanás. Mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Nas Escrituras, irmãos, o nome de uma pessoa tem grande importância, pois geralmente descreve e revela algo sobre o caráter de quem o carrega. Por exemplo, Atos 3,14, o texto vai nos ensinar algo sobre a natureza de Cristo. Diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Irmãos, a palavra aí, santo, refere-se àquele que é limpo de pecado, livre da iniquidade e moralmente puro. E a palavra justo significa conformidade com a natureza e vontade de Deus. Então esse texto aqui mostra um pouco da natureza de Cristo. Ele é santo e ele é justo. Completamente puro, completamente incontaminado. Completamente andando e vivendo em conformidade com a vontade de Deus. O próprio Pai testifica do Filho a respeito da sua natureza e dos seus atos perfeitos. Mateus 3,17, ele diz: e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Filho amado é estimado, querido, favorito, digno e merecedor de amor. Em quem me comprazo, a palavra aí comprazo, né? É um verbo, significa estar satisfeito, ter satisfação de alguém. Então Cristo é este alguém, o Filho amado, estimado, querido de Deus, em quem a sua alma tinha satisfação, prazer, alegria e contentamento. Por quê? Porque ele era perfeito. Ou seja, o testemunho de Deus a respeito de Cristo prova a sua impecabilidade. O fato dele não ter pecado. O Santíssimo, que é Deus, só pode se deleitar em quê? Naquilo que também é santíssimo. O menor pecado teria transformado o sorriso de Deus em um olhar de reprovação. Então, por que Cristo era o amado de Deus? Era aquele em quem a sua alma se alegrava, tinha satisfação, porque ele era santo, à semelhança do Pai, igual ao Pai, sem pecado, completamente puro e imaculado. Agora, não somente Deus, o Pai, dá testemunho ou testifica da impecabilidade do Filho, mas o próprio Filho, Jesus, testifica de si mesmo e de sua obediência à vontade de Deus. Então, temos aqui primeiro um testemunho, né? Quem é o primeiro testemunho da impecabilidade de Cristo? O próprio Pai dá testemunho dele. Quem é a segunda testemunha? O próprio Cristo, o próprio Filho dá prova bíblica, confirma, atesta, afirma de que ele é alguém que vive em plena harmonia e obediência à vontade de Deus. João 8:29 diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso nos constrange, né? Porque enquanto o nosso Salvador faz sempre o que agrada ao Pai, muitas vezes a gente não faz. Mas isso mostra exatamente a impecabilidade dele. Ele sempre fazia e vivia de maneira agradável ao Pai. Sempre, sempre. O homem caído, irmãos, não consegue sequer alegar uma obediência perfeita por um período de tempo. Mas Cristo,
reivindica uma obediência que não é apenas perfeita, mas também perpétua ou ininterrupta. Ou seja, ele foi obediente, sem a menor falha, durante todo o curso da sua vida. Isso aqui é extraordinário. Eu já falei isso aqui um tempo atrás, mas vou relembrar os irmãos. Veja, pense comigo. Enquanto nós, pecadores, não conseguimos amar a Deus de toda nossa alma, mente e coração, um só segundo da nossa vida, Cristo, ele não deixou de amar o seu Pai um único segundo da sua vida. Ele não deixou de amar a Deus, o seu Pai, com toda a sua alma, força, mente e entendimento em um só segundo da sua existência. Enquanto nós não conseguimos amar a Deus com toda a nossa alma, mente, força e entendimento, sequer um segundo dela. Então percebe o contraste? Percebe a supremacia de Cristo, a perfeição, a beleza, a grandeza deste homem chamado Jesus de Nazaré? Ele sempre, sem interrupção, fez a vontade de Deus. Agradou a Deus em cada pensamento, em cada palavra, em cada ações, em cada ato, em cada obra, em cada sentimento. Agradou a Deus e agradou perfeitamente em todo o momento da sua vida, sem falhar em um só segundo. Enquanto nós falhamos a cada segundo, né? Porque nós não conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento perfeitamente. Falhamos. O nosso amor para com Deus é um amor misturado com pecado. É como água que está contaminada com algumas coisas. A gente vê a água ali, né, transparente, só que ali tem algumas gotas de coisas corruptas, iníquas. Assim é o nosso amor para com Deus, é falho, é manchado pelo nosso pecado. E isso vê a beleza de Cristo e a sua perfeição e a sua impecabilidade. Outro verso que mostra ele testificando de si mesmo, João 17,4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Veja, Cristo glorificou o Pai na terra. E por que ele glorificou? Ou como ele o glorificou? Fazendo sempre a vontade daquele que lhe enviou, com uma missão a ser cumprida. E ele cumpriu ela perfeitamente. Cumpriu ela perfeitamente. Irmãos, reivindicar a perfeição diante dos homens já é uma coisa ousada. Porém, fazer isso diante de Deus é outra coisa completamente diferente. Com uma confiança plena e inabalável, Jesus se posiciona diante do Pai e reivindica a perfeita obediência no coração e nas atitudes. Quem ousa aqui reivindicar a perfeição de um para com o outro? Se colocar em perfeição em detrimento do nosso próximo? Ninguém tem essa coragem, não é isso? É mais fácil a gente, através das nossas ações, dar a entender que somos superiores ou perfeitos em detrimento de outros. Mas a realidade é que nós não somos. Então, se diante dos homens nós não reivindicamos tal perfeição, que já é algo completamente absurdo, Cristo, ele reivindicou tal perfeição diante de Deus, do Pai. Por quê? Porque ele era perfeito de fato. Ele reivindicou algo que de fato ele era perfeito em obediência e em agradar ao seu Pai. Agora, não somente o Pai, não somente ele mesmo, mas até mesmo aqueles que se opuseram a Cristo foram forçados a reconhecer a sua perfeição, a sua impecabilidade. Em Mateus 27, 13 e 4, o ladrão reconheceu que Cristo não tinha feito nada de errado. Outro grupo de testemunhas aqui a respeito da perfeição de Cristo.
O Pai dá testemunho, Ele mesmo testemunha sobre ele, e agora outras pessoas, até mesmo aqueles que se opuseram a ele, que foram como seus inimigos ou seus perseguidores, foram forçados a testificar que ele era perfeito e sem pecado. O ladrão na cruz reconhece que Cristo não tinha feito nada de errado. Mateus 27, 3 e 4. A esposa de Pilatos, Mateus 27, 19, considerou Cristo um homem justo. O próprio Judas que o traiu, Mateus 27, 23, 24, Lucas 23, 4, reconheceu a inocência de Cristo. O centurião, que estava lá nos pés da cruz, não é isso? Testificou que Cristo era inocente. Por fim, o próprio Pilatos, Lucas 23, 47, afirma não ter encontrado em Cristo culpa nenhuma. Maravilha. Que belo, que grandioso. Ainda podemos ver alguns outros textos sobre a impecabilidade de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Veja, aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Cristo não conheceu o pecado. Em tudo, como diz o nosso texto base, Hebreus 4, 15, foi tentado, mas sem pecado. Mas este que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é que ele praticou algum pecado para ser considerado pecador, ou como um pecado, como uma coisa imunda. Mas foi o fato em que ele carregou sobre si os nossos pecados. Portanto, o significado de Cristo ter sido feito pecado por nós repousa no fato de que sobre ele foi lançado a nossa iniquidade. É o pecado por imputação. Assim como nós somos justificados pela justiça de Cristo, imputado na nossa vida, da mesma forma nossos pecados foram imputados a Cristo e nele punido. Deus o fez pecado por nós, mas ele não conheceu o pecado. Não conheceu o pecado. O próprio texto que nós lemos, Hebreus 4,15, lá no finalzinho, vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas comuns à nossa frágil condição humana, irmãos. Em nossa fraqueza, costumamos cair diante das menores tentações. Portanto, raramente somos confrontados com as maiores. Cristo prevaleceu sobre as menores tentações que são comuns a todos e também sobre as maiores tentações, as quais nenhum outro homem jamais enfrentou. Eu gosto da explicação de Paul Washer, quando ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, você pega um levantador de peso e aí você coloca uma barra nas costas dele e uma barra nas costas de Cristo. E você coloca lá 50 quilos e está lá o levantador de peso firme, Cristo firme. Aí você bota mais 50, aí dá 100, aí daqui a pouco está lá o levantador de peso firme ainda, sem tremer, lá firme, Cristo também. Aí você aumenta mais um pouco e coloca mais 100, aí já com uma carga de 200, o levantador de peso está lá, firme, Cristo também está firme lá. Aí você coloca mais 100 e dá 300, o levantador de peso já está com as pernas tremendo e Cristo está firme. E aí você bota mais 100, 400, e o levantador de peso já não aguenta e cai. Mas Cristo permanece firme. E você aumenta o peso, bota mais 100, faz 500 e Cristo está firme. Bota mais 500 e faz 1 tonelada e Cristo está firme. Percebe? Nas menores tentações nós caímos.
enquanto Cristo suportou as maiores. Permaneceu firme ante elas. Mais um texto que mostra a impecabilidade de Cristo, a perfeição deste homem. Hebreus 7:26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A palavra santo aí indica o estado de quem não é contaminado pelo pecado. Alguém livre do mal e moralmente puro. Diz também que esse sumo sacerdote nosso, que é Cristo, não é? É inculpável. Refere-se àquele que é inocente do mal, destrutivo ou da malícia. Ele não tinha maldade nenhuma, malícia nenhuma. Não era culpado de nada disso. Não subiu um só pensamento ao coração de Cristo que era mau, que era perverso, que era pecaminoso. Veja. Sem mácula. Também pode ser traduzido como sem sujeira ou sem mancha. E a expressão separado dos pecadores refere-se à grande distinção entre Cristo e a humanidade, ou seja, ele era sem pecado. Ele era sem pecado. Um outro texto, 1 de Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo era precioso, porque ele era o cordeiro puro e imaculado. Evidentemente, se fosse um cordeiro com mácula, certamente o seu sangue não tinha poder de nos redimir. Mas o fato dele ser um cordeiro puro, imaculado, sem defeito, santo, o sangue dele é precioso e tem o poder de apagar os nossos pecados. O termo aí sem defeito significa algo sem falta ou sem culpa. Sem mácula refere-se àquilo que é sem mancha, livre de censura ou reprovação. De acordo com a lei, o cordeiro do sacrifício tinha que ser livre de todo defeito. Lembra lá no Antigo Testamento? Qual era o preceito da lei? Os animais, o cordeiro que seria levado para ser oferecido como sacrifício no templo, não podia ter defeito. Se tivesse lá uma orelhinha quebrada, ele não passava. Se ele fosse cego, também não podia ser oferecido. Se ele fosse manco, quebrado uma pata, também não poderia ser oferecido como sacrifício no lugar do povo. Tinha que ser um cordeiro perfeito, macho, de 1 ano, perfeito. A pele perfeita, o pelo perfeito, melhor dizendo. Sem ser cego, com as orelhas direitinho, sem ter pata quebrada, a unha dilacerada, nada. Cordeiro perfeito, que era um tipo, uma sombra que apontava para o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito. Por isso, o Cristo teve que ser isento de todo pecado. Primeira de Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nem as suas palavras estavam manchadas pelo pecado. Esse verso aqui de Pedro foi retirado da profecia messiânica de Isaías 53:9. É uma declaração forte e clara da perfeição isenta de pecado do Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras, a boca ou o discurso de um indivíduo é um indicador da condição do seu coração. Lembra que a palavra de Deus diz? Que é do coração que procede todos os males. Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o fato de que nem na sua palavra se achou dolo nenhum significava que ele era puro de dentro para fora.
Seu coração era sem pecado, sem defeito, sem mácula, sem maldade. E, portanto, tudo que saía pela sua boca era puro, era perfeito, era reto, era justo. O discurso de Cristo não tinha engano, porque o seu coração era sem engano. Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A lógica é simples. Jesus não tropeçou no que ele disse porque ele era perfeito e vivia de acordo com aquilo que ele falava. Era uma harmonia perfeita daquilo que ele falava com aquilo que ele vivia. Ele não era hipócrita, como muitas vezes nós somos. Professamos e falamos coisas das quais a nossa vida não reflete. Não é verdade? A gente professa, a gente fala, a gente afirma, a gente diz como é que é, fala da verdade, mas muitas vezes a nossa vida está em completa desarmonia com aquilo que nós proferimos com a nossa boca. Jesus não era assim. Ele falava de acordo com o que vivia e vivia de acordo com o que falava. Na sua boca não se achou dano nenhum, porque o seu coração não tinha dano nenhum. Não tinha dano nenhum. Para terminar, 1 de João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 de João 3,5. Nele não existe pecado. Quais são as implicações dessas verdades para a nossa vida? O que implica para mim o fato de Cristo, de Jesus, ser perfeito? Primeiro, porque nós não somos. A necessidade de Deus enviar o seu Filho para viver uma vida perfeita como representante legal do seu povo, mostra de que este povo, em favor dos quais Cristo veio ao mundo, não era perfeito. Não é perfeito. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. O fato de que Cristo é perfeito revela, mostra de que nós não somos. Era necessário que ele fosse perfeito para salvar os imperfeitos. Por isso que Pedro vai dizer: o justo pelos injustos, o santo pelo profano. Se ele falhasse, ou pecasse, ou transgredisse o mínimo dos mandamentos, ele seria completamente incapaz ou insuficiente para salvar outros incapazes, evidentemente. Pecador não salva pecador. Justo salva pecador. Santo salva pecador. Perfeito salva o imperfeito. A segunda coisa que nós aprendemos ou a segunda implicação dessas verdades para a nossa vida na prática, é que não existe justiça suficiente em você para você se salvar. Não existe justiça suficiente em você para que por intermédio dela você seja salvo. Caso existisse, ou caso você fosse capaz de cumprir toda a justiça de Deus, obedecer a Deus perfeitamente como Cristo fez, não era necessário, evidentemente, que Cristo viesse ao mundo.
se nós fôssemos capazes de nos salvar a si mesmo através da nossa justiça, da nossa obediência, do nosso mérito. Então isso revela de que em nós, em você, não há justiça suficiente para salvar-se a si mesmo. O que leva à terceira coisa. Se não existe justiça suficiente em você para você se auto-salvar, significa que você tem que abrir mão, renunciar a si mesmo e confiar na justiça de outro. A justiça de Cristo. A obediência de Cristo. Os méritos de Cristo. A santidade de Cristo. A perfeição de Cristo. Você tem que confiar nele. Não confiar em si mesmo. Não é confiar nos seus atos de justiça, na sua suposta bondade, nos seus bons feitos, nas suas boas obras, no seu dízimo, na sua oferta, no seu serviço. Não. Não é suficiente para você se salvar. Porque o que Deus exige é a perfeição. E é fato, nós não somos, nem alcançaremos pelo nosso próprio mérito. Você precisa confiar na perfeição de outro, na justiça de outro, e este outro é Jesus Cristo. Creia nele, porque é pela fé que nós recebemos a justiça dele na nossa vida. Já expliquei várias vezes e não vou deixar de explicar, porque isso aqui é o Evangelho. A maneira como nós recebemos a justiça de Cristo na nossa vida, por imputação, é pela fé. Quando nós cremos, essa justiça perfeita de Cristo é imputada na minha vida. E então eu sou declarado por Deus justo. Como alguém sem pecado. Veja que coisa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, primeiro, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Ele já pagou pelos nossos pecados. E Ele já adquiriu a justiça suficiente pela sua obediência, pela sua perfeição, pelos seus méritos, pela observação da lei de Deus. Em favor e para o seu povo, aquele que confia nele, que deposita toda a sua confiança e esperança. O que você deve fazer? Duas coisas. À luz de tudo isso, que você não é justo, que você não tem justiça suficiente, que essa justiça não está em você, está em outro. Duas coisas. Arrependa-se. Se arrependa do seu pecado. É a primeira coisa. É o primeiro pré-requisito que Deus estabelece na sua palavra para aqueles que querem ser salvos. Primeiro, arrependimento. O fato de nós não sermos justos, não atingirmos o alvo do cumprimento perfeito da lei de Deus, mostra que somos falhos, pecadores, ímpios. E se assim somos, precisamos então nos arrepender do nosso pecado. Arrependermos do fato de termos nós errado o alvo da lei de Deus. De falharmos em cumprirmos as exigências da lei de Deus. Em falharmos em agradarmos a Deus perfeitamente. Em falharmos de nunca termos obedecido a Deus perfeitamente um só momento da nossa vida. Falharmos de ter amado a Ele. Precisamos nos arrepender desses nossos pecados. Para então recebermos o perdão. Esse é o primeiro pré-requisito. E qual outro pré-requisito? A fé. Você precisa crer na justiça de Cristo. Crer na sua pessoa perfeita e na sua obra consumada e suficiente na cruz de Calvário. Se você crer, diz as Escrituras, você será salvo, você será justificado, você será reconciliado, você será adotado na família de Deus como seu filho por adoção através de Cristo Jesus.
Você receberá o selo da sua herança, que é a presença e a habitação do Espírito Santo. A garantia. Você será santificado e, por fim, glorificado, como nós vimos hoje pela manhã. Portanto, creia. Creia. Creia neste homem, nesta justiça, nestas obras, nestes feitos, nesses atos, nessa vida perfeita, nesse homem perfeito chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Isso implica também dizer que não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Isso é o escândalo do Evangelho. Porque nós afirmamos que há um único caminho de salvação, e este é Jesus. Isso é Jesus. As demais religiões dizem que se você fizer isso, fizer aquilo outro, praticar tal ritual, cumprir tal cerimônia, você será salvo. O Evangelho diz, não há nada que você possa fazer por si mesmo. A única esperança é se você se despojar da sua autojustiça e confiar na justiça perfeita de Jesus. E em virtude disso, viver em novidade de vida. Viver uma vida mudada e transformada. Não para ser salvo, mas simplesmente porque você já foi salvo pela fé no Filho de Deus. Então somente agora expressa a sua gratidão e o seu amor a Deus por tudo que Ele já fez em seu favor através do seu Filho Jesus Cristo. Em boas obras, em obediência, em santificação. Arrependa-se e creia. Creia, confie neste homem chamado Jesus, porque Ele é o homem perfeito. O homem perfeito. E completamente suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Então, creia esta noite no homem perfeito. Amém.